Olá, pessoal. Deus quer falar conosco. Proclamação e reflexão do Evangelho diário, traído hoje de Mateus, capítulo 5, versículos 43 ao 48, dia 14 de junho de 2022, esta terça-feira. Proclamação. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vós tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque, se amais somente aquele que vos amam, que recompensa tereis? Cobradores de impostos fazem a mesma coisa. E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito. Palavra da salvação. Nossa reflexão deste Evangelho que acabamos de proclamar. Jesus vem nos esclarecer que aquilo que outrora o mundo ensinou não deve mais fazer parte do nosso padrão de vida. Nossa vida de cristão, de amor pelo outro, fraternidade. Essa nossa vida de comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. O que nos ensinaram antes, as regras que delimitaram as nossas ações no tempo da ignorância, estão completamente obsoletas, descartadas, retrógradas, atrasadas para a nossa vivência de seguidores de Cristo, verdadeiros cristãos. Já percebemos que o método do Pai é completamente diferente daquele que o mundo quis nos formatar, nos enfiar dentro da nossa consciência, dentro do nosso coração. Então, caríssimos, por isso é que Ele nos manda amar também os inimigos, rezar por aquelas pessoas que nos fazem mal, aquelas pessoas que nos perseguem. Jesus quer ser o nosso referencial e o nosso modelo, e nos convoca a agir com o nosso próximo da mesma maneira como Ele age conosco. Tornar-nos-emos, assim, filhos do Pai, que está nos céus, na medida em que formos perfeitos como Ele e como o que Jesus nos ensinou seguindo de forma completa. Muitas vezes, porém, nós confundimos a perfeição com perfeccionismo. Acharmos que somos perfeitos e ficamos, às vezes, apontando o dedo para o nosso próximo. Nós acreditamos ser perfeito.
e fazer tudo certinho, perfeccionismo, para não dar margem a que outras pessoas nos ajudem. Jesus nos ensina que ser perfeito é saber viver de acordo com a condição de filhos do Pai que nos criou, conformados à sua imagem, de acordo com a imagem de Deus e a semelhança de Deus. Ele nos criou sua semelhança. Cada um de nós temos uma centelha divina dentro de nós. Isso que nos diferencia dos animais irracionais. O Espírito de Deus, quando ele sopra o hálito da vida na nossa boca, nós recebemos esta centelha divina que é a semelhança de Deus. Assim como o Pai faz nascer o sol sobre os maus, sobre os bons, sobre os justos, os injustos faz também cair a chuva. Nós somos chamados a imitá-lo. Por conseguinte, aprender com ele a perdoar, aprender com o Pai a amar, acolher e aceitar o nosso próximo do jeito que ele é, exatamente do jeitinho que ele é. Mesmo que esteja ele fora dos nossos padrões, mesmo que não condiz com a nossa maneira de viver, nosso estilo de vida, mesmo que não seja, não bate conosco, mas devemos respeitar a sua diferença. A perfeição, portanto, é a vivência do amor de Deus em todas as situações da nossa vida, com todas as pessoas e não somente com aqueles quem nos é apreciável e fácil fazer. Aí é fácil fazê-lo. Com aqueles também que nós não apreciamos. Somos parecidos com o Pai quando vivenciamos o seu amor em todos os nossos relacionamentos, em todos os sentidos, familiar, na empresa, relacionamento social, relacionamento a dois, relacionamento entre pais e filhos, amigos, em todos os segmentos da nossa vida, quando nós sabemos relacionar e temos amor um pelo outro. Pois Deus ama incondicionalmente ao maior pecador. Deus não ama o pecado, mas o pecador, ele foi capaz de doar o seu único filho para salvar. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que perseguem, diz Jesus hoje no Evangelho. É o que Jesus ordena para cada um de nós, uma ordem do Pai. Uma ordem que saiu do coração de Deus e veio para os lábios de Jesus hoje no Evangelho. Amai aqueles que nos perseguem. É difícil, mas não é impossível. Aos olhos humanos, o que Jesus nos ensina neste Evangelho é um verdadeiro contrassenso, é contraditório. Como vou amar alguém que me persegue? Mas é o pensamento e é o amor de Deus. Contraditório. Pois a maioria das vezes damos o primeiro lugar na nossa vida às pessoas de quem mais gostamos. Só oramos por aqueles nossos mais queridos. Só cumprimentamos a quem simpatizamos. Só ajudamos as pessoas que podem nos recompensar, ter uma reciprocidade. Na maioria dos casos é assim. Gostamos sempre de permanecer no grupo, perto das pessoas com quem mais nos identificamos. E assim por diante. A nossa patota, a nossa bolha, nós favorecemos aqueles que nos rodeiam. E não pensamos no outro que não faz parte da nossa bolha, que não faz parte do nosso dia a dia. Nem pensamos às vezes.
não sem generalizar, mas na maioria das pessoas. As outras pessoas são como ilustres desconhecidos, para não dizer inimigos, porque estão fora do nosso convívio, estão fora do nosso grupo. Precisamos, primeiramente e com urgência, refletir a fim de descobrirmos quem são os nossos inimigos. Quem são aqueles que estão perseguindo, se estamos rezando por eles? Às vezes, os nossos inimigos e perseguidores estão muito perto de nós, até mesmo dentro da nossa casa, da nossa empresa, e simplesmente porque não simpatizamos com eles, esquecemos-nos também de rezar e pedir a Deus por estas pessoas. É a realidade. Conscientes disso, todavia, sabemos que a graça e o poder do Pai são bastante para que possamos cumprir com a ordem que Jesus nos manda obedecer hoje neste Evangelho. Por isso, a partir de hoje, nós podemos começar a ser perfeitos como o Pai e obedecer a sua voz, o mandato de Jesus no Evangelho de hoje, rezando pelos nossos inimigos, como se eles fossem as pessoas do mundo, como se fossem as pessoas que mais amamos. Rezamos, então, por aqueles que nós não nos simpatizamos muito. Inimigo talvez muita gente não tem, como eu não tenho, mas pessoas que a gente não simpatiza muito. Vamos rezar por eles também. Jesus ordena hoje. Você tem dificuldade em aceitar essas pessoas? Quem são os seus inimigos? Você os ama e ora por eles? Ou nem imagina que ele existe? Qual é a sua atitude para com aqueles que o perseguem? Aqueles que você não é muito simpático? Você não vê muita empatia neles? Você quer ser perfeito como o Pai? A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você.